Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Não reparem na situação da pessoa, eu tô um pouco descabelada. Hoje o dia foi um pouco corrido, mas deu certo, estamos aqui. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito do contexto de Marcos, tá? Porque nós sabemos o quanto essas informações são importantes e ajudam na compreensão do texto, tá bom? Então vamos lá. A começar pela autoria do Evangelho de Marcos, apesar de não ter explícito o nome de quem seria esse autor, as evidências indicam que seja João Marcos, sim, aquele que foi o motivo da separação lá em Atos de Paulo e de Barnabé. João Marcos ele não foi uma pessoa aleatória que chegou a escrever o Evangelho, não. Ele estava, sim, envolvido no ministério de Jesus, foi uma testemunha ocular, estava ali no meio e, inclusive, lá em Atos 12, a gente vê que a casa dele era uma casa usada para a reunião da igreja. Como a gente sabe, a igreja primitiva se reunia nas casas e a casa de João Marcos era uma casa onde se reunia a igreja. João Marcos, sim, ele era envolvido ali no ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito e ele serviu como fonte para os outros evangelhos. Ele é um dos 3 evangelhos sinóticos, que significa que tem a mesma visão. Apesar de nós termos 4 evangelhos, apenas 3 são evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. João, como a gente sabe, a gente já leu no desafio de João, vocês lembram? O evangelho de João ele é um pouco diferente dos outros 3. O evangelho de Marcos, ele, assim como o evangelho de Mateus, tem um público-alvo. O evangelho de Mateus, como a gente aprendeu na escola bíblica, o público-alvo deles são os judeus. Já o Evangelho de Marcos, o público-alvo deles são os romanos. Sim. Inclusive, isso explica o aparecimento de explicações de termos judaicos que provavelmente eles não teriam conhecimento. Então, o autor precisou explicar o que aquilo ali significava. E também o uso de palavras em latim. Tudo isso traz aí como evidência do Evangelho de Marcos ser escrito para os romanos. Ele foi escrito num período em que os cristãos romanos estavam precisando de um encorajamento, porque eles estavam sofrendo muitas perseguições. Então, por isso, o Evangelho de Marcos traz ali, ele enfatiza o sofrimento de Cristo por esse motivo, para encorajar esses cristãos que estavam sofrendo perseguição. Ele é um evangelho bem direto ao ponto, justamente por isso, e também pelo fato dos romanos não gostarem muito de enrolação. Eles gostam que vai mesmo direto ao ponto. O Evangelho de Marcos, ele apresenta Jesus como um rei que veio ser servo. E isso é uma coisa assim que pros romanos dá um parafuso, porque a gente sabe como que foi o grande Império Romano. Então nunca que um rei viria para ser servo. E o Evangelho de Marcos, escrito para esse público, traz Jesus, o rei que foi servo. Ele traz muito a humanidade de Cristo. Tanto que os 4 evangelhos têm animais que representam ele, mas o Evangelho de Marcos ele é representado por um homem. Justamente por isso, ele expõe bastante a humanidade de Cristo. Ele dá assim uma ênfase maior nas ações de Cristo ao invés dos ensinamentos. E isso é muito bacana. Cada evangelho expõe Jesus de uma forma. O Evangelho de Mateus, o animal que representa ele é um leão, porque como a gente sabe, ele foi escrito para os judeus e Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, o animal que representa Mateus é um leão e o animal que representa Marcos é um homem, porque ele vem trazendo e enfatizando a humanidade de Jesus, que apesar de ser filho de Deus, foi servo de todos. E isso era uma coisa um pouco louca para os romanos. E é uma coisa que deve entrar no nosso coração. A gente costuma ver Jesus muito pelo lado espiritual, o Filho de Deus. Mas Jesus, ele era homem. E tudo o que ele fez foi como homem. Ele esvaziou de si mesmo e se tornou servo de todos. Então, gente, eu desejo a vocês uma boa leitura, que vocês continuem apaixonados, se apaixonem cada dia mais pela palavra de Deus, que possa encher o coração de vocês, que vocês possam receber tudo que tem para vocês através de cada palavra, de cada linha, que vocês possam entender quem Cristo é e que isso possa encher o coração de vocês
de amor.